Olá pessoal, meu nome é Daniela Santucci e hoje nós estamos iniciando mais um podcast sobre o Meonvet e hoje com o tema de constelação familiar com cavalos. E hoje eu quero trazer para vocês a minha convidada, que é a Eliane. Ela vai se apresentar a vocês. Eu sou Eliane Ferriance, eu sou terapeuta, consteladora familiar de cavalos. Me conta um pouco mais sobre o que é a constelação familiar com cavalos. Tá, pra gente começar, Dani, vamos separar assim. Constelação familiar, ela não é uma terapia, né? Muitas pessoas falam constelação como terapia, mas na verdade a constelação é uma filosofia de vida, porque ela ensina a gente a ter um outro olhar para as situações do dia a dia e do que aconteceu e do que vem acontecendo. Então a constelação familiar, ela é uma filosofia de vida com efeitos terapêuticos. Com os cavalos, ela tem o mesmo efeito, só que a diferença é que a gente usa o espelhamento do cavalo para trazer clareza para a gente desse olhar. Devido ao cavalo ter a sensibilidade, o neurônio espelho, a gente consegue então utilizar dessa sensibilidade dele para mostrar o que a gente não consegue ver. Entendi. E essa teoria, ela é baseada em algum autor? Como que funciona a parte da terapia? Ela foi fundada com algum ator, um coautor, né? Um autor em si, algum terapeuta? Como que surgiu? Sim, a constelação, ela foi desenvolvida por vários terapeutas, mas quem trouxe ela mesmo, quem fundamentou ela, foi Bert Hellinger, que ele era um psicanalista, terapeuta também, e ele era padre. E aí ele deixou a batina para poder estudar o comportamento humano. E aí, quando ele se juntou com vários psicanalistas, terapeutas, ele entendeu que nós herdamos traumas, devido a ele ter acompanhado uma tribo. E ele viu que nessa tribo, as pessoas tinham vários trejeitos. Então, ele ficou ali muitos anos. E ele depois se despediu, foi para outra que não tinha nenhum pingo de contato, de nunca se viram. E eles tinham as mesmas coisas, as mesmas dores, os jeitos. Quando ele foi estudar, ele viu que ali tinha um sistema familiar que veio vindo de geração. E observou-se que tudo que eles tinham, aqui já tinha repetido. Então ele foi estudar o comportamento humano, onde mostra que nós carregamos memórias no nosso DNA. Então, nós não temos memória só de doença, vamos dizer, colesterol. Você vai no médico, o médico pergunta, você tem colesterol? Você tem diabetes? Por quê? Sua mãe tem? Seu pai tem? As nossas células carregam também memórias de dores. Entendi. Entende? De amor também. E aí o Bert observou isso, ele foi estudando e trouxe isso como uma técnica de solução de problema, onde muitas pessoas achavam que os seus traumas eram mais físicos e na verdade eram emocionais. Entendi. E assim, me explica mais como que funciona esse espelhamento com os cavalos, né? Eu achei isso interessante, né? Eu estava conversando com você, até mesmo nos bastidores, né? E quando eu fui conhecer mesmo sobre a constelação, e achei isso sensacional, né? Porque é tão difícil a gente ver os animais, assim, nessa sensibilidade, e o cavalo, por que o cavalo ele é diferente, né? Por que com o cavalo? Olha, o cavalo, por si só, ele tem a sensibilidade muito maior que o ser humano. A diferença é que o animal não julga. Ele não é um animal racional, que ele vai chegar perto de você, vai sentir algo pesado ou uma sensação ruim e vai falar, ai, que mulher ruim, porque ele não pensa. Então, o cavalo, ele tem neurônio espelho. Um cavalo espelha uma pessoa 100 vezes por minuto. E isso, quando a gente vai estudar a ciência, a morfologia do cavalo, a etologia equina, a gente aprende. Então, isso é do animal. Entendi. Então, o cavalo ele espelha uma pessoa 100 vezes por minuto. Só que nesse espelhamento, ele é como se espelha. Então, ele começa a repetir aquilo que você está sentindo e que você nem sabe colocar em palavras. Então, se tem uma tristeza muito profunda que você não consegue, o cavalo espelhou isso, automaticamente ele começa a chorar. Então, ele traz esse espelhamento. Mas não é só o cavalo que tem isso. As baleias têm, os golfinhos têm. Só que não tem como a gente fazer isso com eles, né? E o cavalo, por ser um animal domável, a gente consegue, então, chegar perto dele e ver esse espelhamento. Pela sensibilidade dele. E aí, muitas pessoas pensam que é algo mais sobrenatural, místico, por não entender que eles pegam essas sensações pelo corpo. Um cavalo consegue reconhecer a vibração do seu corpo até 4 quilômetros de distância. Caraca, é muita coisa. É muita coisa. Então, num ambiente que a gente está lá com o cliente,
o nosso corpo ele libera vibração o tempo todo, porque nós somos energia, né? O nosso corpo é energia. Vamos supor, é aqui mesmo no podcast, se é algo novo pra gente, a gente fica nervoso. Fica, né? isso Fica fica. desconcertado, como é que eu vou falar, como é que eu vou fazer. Eu tô liberando vibração de medo, de desconforto. Se tem um cavalo aqui no momento, se a gente pudesse trazer, você ia ver que o cavalo ele ia levantar, deitar. Ia ficar inquieto, né? Ele ia ficar inquieto, e não é porque, é porque ele tá com medo, ele tá Captando captando essas essa emoções vibração. nossas para poder espelhar isso daí, né? Isso. Então, dentro de um atendimento que a gente chama de campo, que é o redondel, onde ficam os cavalos, você tá ali no ambiente fechado com eles. Imagina que eu tô conversando com você e aí você vem trazendo as memórias. Você tá liberando essa vibração. O que ele faz? Ele começa a repetir com esse espelhamento. Aí é onde o terapeuta, por ele ter já o aprendizado de fazer a leitura do que é do corpo do cavalo, traz aquilo que você às vezes sabe, mas não sabe que sabe. Tá interiorizado, vamos dizer assim. Exatamente. Partindo daí, vamos lá, né? Como que é feito em si a constelação? Né? Traz para mim, assim, mais ou menos em palavras, né? Porque pra gente que é tudo novidade, né? É um tema que todo mundo tem muita curiosidade até de saber como que funciona a constelação e o que diferencia da constelação familiar com cavalos. Tem alguma diferença? Tem. Primeiramente, a constelação. Quando a gente fala assim, constelação familiar. Constelação familiar, como eu disse aqui que ela foi desenvolvida pelo Bert Hellinger, ela foi criada lá na Alemanha. E lá na Alemanha, constelação significa reposicionamento da família, reposicionamento do cérebro. Então, constelação nada mais é que reposicionamento. Então, a constelação, ela é você entender o que está fora do lugar dentro da sua cabecinha. Então, muitas das vezes, você não entende que você está no lugar da sua mãe. E quando um terapeuta fala isso, eu gosto muito de fazer a didática. O que é estar no lugar da minha mãe? Ué, mas... Não, tá no lugar da sua mãe é você tomar as dores dela, você entender que você é responsável por todos os sentimentos dela. E nós temos isso. Então, você está fora do seu lugar de filha. Então, numa constelação normal, vamos dizer assim, com pessoas... As pessoas também conseguem fazer o espelhamento. Um ser humano espelha o outro de 20 a 30 vezes por minuto. Então, ela consegue fazer esse espelhamento. Só que na constelação com pessoas, ela consegue trazer a informação. O que você está sentindo? Nossa, eu estou sentindo uma tristeza. Ou eu tenho vontade de mudar de lugar. O diferencial do cavalo é bom até para quem é cético. Exato, que prático. Igual nós duas. Então, assim, o cavalo não fala. E a constelação com cavalos, você não usa cabresto. Já a constelação com pessoas, você direciona, correto? Com cavalos, você não usa cabresto, é solto. Então, é só aquilo que o cavalo está espelhando mesmo. E por ele não ter julgamento, ele não vai falar, não vou deitar não, porque senão, o que vão achar de mim? Então, se o cavalo tiver que deitar para mostrar que está pesado algo, ele vai deitar. Ele vai fazer, né? Ele vai fazer. Então, a diferença com pessoas com o cavalo é a maneira de trazer a informação. É como se falasse assim, é um cavalo, como que ele conseguiu ver... Vou dar um exemplo para você. Um caso de suicida. Então, às vezes tem suicídio na família e o constelador não sabe. E o cavalo vai lá e em alguns momentos, lembrando que nada é uma regra, tá? Tá, vamos supor que é um cliente. E o cavalo precisa mostrar naquele momento que tem um suicídio. Pode acontecer nesse momento do cavalo ir lá e tentar se afogar no balde de água. Meu Deus, eles são tão assim... E aí ele vai brincando com a água, ele tentando se afogar e olhando pro constelador para mostrar um suicídio. E aí o constelador traz a informação. E aí o cliente fala para você, realmente teve um suicídio. Então, essa é a diferença do cavalo. Vamos lá, partindo daí, então, me explica, assim, de forma um pouco mais prática, né, igual nós somos, mas assim, como que é uma sessão de constelação familiar com cavalos? Os cavalos, eles ficam nesse lugar, né, que a gente fala que é o campo vibracional, né, soltos, né, até onde eu me recordo. E aí, como é feito? Assim, o cliente, ele traz um tema, você que propõe para ele, né, como que funciona exatamente, assim, vamos dizer, uma consulta de constelação familiar com cavalos, né? Ela é feita até quantas vezes? Como que você consegue trazer essa informação para a pessoa?
Dani, cada constelador tem o seu jeitinho de trabalhar. Isso. Lá no Grupo Quirum, nós trabalhamos com a constelação familiar tradicional. Tradicional Bert Hellinger. Tá? É a primeira. Então, a gente ficou nela porque fez mais sentido pra gente. Não dizendo que as outras não são boas, mas é o que fez sentido pra mim, que sou a fundadora da empresa. Então, assim, dentro da constelação tradicional, o máximo que você pode trazer é um tema. O que é um tema? Oi, Dani, tudo bem? O que você gostaria de entender da sua vida, que você acha que está travada ou tem alguma dor que você quer entender como se livrar dela? Eliane, hoje eu quero entender minha prosperidade. Isso é um tema. Ah, Eliane, eu quero entender esse vazio que eu sinto no peito. Isso é um tema. Lá no Grupo Quirum a gente não deixa passar disso. Entendi. Então, nós não fazemos entrevista da pessoa contar a vida dela, porque daí, lá no Grupo Quirum, nós entendemos que a gente não quer sugestionar o campo. O que é sugestionar o campo? Tá lá os cavalos. Se é algo que você está trazendo no seu inconsciente, eles vão espelhar. E aí o constelador vai traduzir para você. Então, você chega lá, dá um exemplo que você foi constelar ali, a sua prosperidade. Então, você entra, o constelador, ele entende naquele momento que ele está a serviço da vida do cliente. Já começa por aí, o constelador está 100% ali, com ele, para ele. Porque isso é do cavalo também, mesmo está fora do campo. O cavalo, quando está com o ser humano, ele está ali com ele, para ele. Então, o cavalo, na hora, já faz a mesma conexão. Eu estou aqui para você e com você. E aí, o cavalo começa a sentir a sua vibração e ele vai colocando como se fosse um teatro, um quebra-cabeça. Aí, vamos supor que você foi lá constelar prosperidade, mas mostra um aborto. Eu não prospero porque eu estou presa num aborto. O que é estar presa no aborto? Muita gente fala, você está presa na morte. Isso não quer dizer que você vai morrer. Isso quer dizer que você está presa em algo que se foi, que já deu um fim. Então, você acaba atraindo a perda para você. Perda do dinheiro, perda de negócios, que é um jeito do seu cérebro ter uma sensação de perda. Entende? Aí o cavalo, ele pode mostrar de N maneiras quando ele espelha isso. Ele vai mostrar deitando, agonizando no chão. Então, ele faz aqueles movimentos onde o terapeuta consegue identificar. Deu a informação, acabou. E encerra. Encerra. O cavalo não vai ficar ali 10 minutos, 20 minutos, meia hora, até você chorar tudo. Não vai. Porque o que o cavalo quer? Soltar aquilo. Nossa, que sensação ruim. Isso não é meu. Entregou, soltou. Isso. Ele libera. Sabe, Dani? A constelação com pessoas, ela tende a durar mais tempo. Tem constelação que dura 40 minutos, quando a âncora são pessoas, ou bonecos, ou pedras. Mas tem um ensinamento do Bert lá no tradicional, que é o que nós seguimos, que fala que uma constelação ela dura no máximo 40 minutos. Passou disso, é um pouco do constelador querer mostrar que pode abrir mais situações e não é muito bom. Com cavalos, não vai durar. Uma pessoa vai falar, já chegaram lá e falaram para mim, mas a sua constelação dura 10 minutos. Como tem constelação que dura 40 minutos. Que vai depender do cavalo, da entrega dele. Isso, né? Só que vai depender também do quanto você está pronta para enxergar aquilo. Então não é só um trabalho com cavalos, é com a pessoa também de colaboração, né? O cavalo não é espelho? É. Ele espelha. Ele vai espelhar o quê? Primeiramente de tudo, seu sentimento, sua verdade, sua vontade. Se o cavalo espelhou que você travou, ele vai travar também. Faz sentido. E aí, fala assim, foi 5 minutos. Foi 5 minutos de tudo que você precisava ver. Naquela hora, naquele momento. Naquela hora. Lá no Grupo Quirum, a gente trabalha simplesmente com a constelação. Em alguns lugares tem constelação, mais PNL, mais terapia, mais... Ok, tá tudo bem. Lá no Grupo Quirum não é só o espelhamento do cavalo. Então tem clientes que ficam lá 20 minutos, porque daí o campo se move mesmo, é cavalo correndo, é cavalo fazendo e a gente vai traduzindo. Vai mostrando. Como tem pessoas que entram, é aquilo que precisa entender. É prático, é prático. É rápido. A informação é essa, a pessoa entendeu, porque a partir dali, Dani, é com a pessoa. Não tem mais o que resolver, né? O cavalo ele só tá ali para mostrar. É o espelhamento. Exato. Eu costumo dizer assim, as pessoas falam assim, Eli, como você descreveria a constelação? Eu falo assim, a constelação é igualzinho um raio-x. É o raio-x do seu cérebro, mas vou dizer que é o raio-x do seu inconsciente.
Vamos supor, eu vou no médico hoje e com uma enxaqueca. Aí o médico vai pedir um raio-x para mim da minha cabeça, uma tomografia. Ali se entende que em alguma coisinha lá que dá para ver, eu tô com um problema no fígado. Então a minha dor de cabeça não começou na cabeça. Começou no fígado. Começou no fígado. A constelação é esse raio-x. Você vai lá para entender que a situação que você está passando hoje, ela começou em determinado tempo. E que o seu cérebro guardou aquela informação. Só que está afetando a sua vida hoje. E mais uma coisa também, ao diferencial do cavalo, que é assim, como o cavalo está aqui agora. Então, a constelação com cavalos vai pegar o que aconteceu, mas já vai trazer para o aqui agora. Exato. Nossa, é muito incrível, é muito interessante, né? Quando a gente começa a ver como que o cavalo funciona em cima disso, né? E a partir do momento que ele entrega, né, ele solta, ele fica leve. Sim. Então, assim, ele também se beneficia, né? Eu ia perguntar para você, a próxima pergunta ia ser justamente essa. O que traz de benefício para o cavalo, assim, que você trabalha? Que você tem algum benefício que você pode dizer? Como eu te disse, um cavalo, ele procura um cachorro, uma galinha para fazer espelhamento. Estudo já comprova que o cavalo que vive sozinho tem depressão. O cavalo, ele foi feito para viver em manada, porque ele é do relacionamento. Então, o cavalo se espelha no outro. Quando o cavalo vive sozinho, é só você observar. Até o pessoal que está escutando, começa a observar um cavalo que vive sozinho, como ele fica na cerca. Ele fica triste. Alguém chegar na cerca, para alguns, ele vai fazer carinho, para outros ele vai mostrar que ele é muito bravo. Ele está procurando alguém para ele espelhar. Então, isso é do ser humano, do cavalo. E aí, esse é o benefício, porque ele se sente visto. Olha só. O que não pode, que daí entra muito sobre a responsabilidade do constelador, é você deixar. Porque o cavalo, ele tem a sensibilidade muito grande, muito maior que a nossa. Então, acontece casos onde a gente está fazendo constelação, que aí é algum luto. Tem casos do cavalo deitar e agonizar no chão. Tem constelador que deixa. Até a pessoa ver. Eu não deixo, Dani. Eu entendi a informação. Então não tem por que ele ficar ali agonizando. Exatamente. O momento, justamente, é o olhar do constelador em cima da situação e agir rápido. Isso mesmo. Existe alguns... como é que chama mesmo? Existe alguns... Não é normas de segurança, mas existe... Medidas de segurança. Medidas de segurança que precisa o constelador saber, já que ele vai trabalhar com o cavalo. Então, tem papel ali que é luto, se o cavalo faz isso, eu entendi a informação, a pessoa que eu sempre trabalho com alguém comigo. Sim. Né? Eu já dou sinal para a pessoa, ela vai lá e levanta o cavalo. Ele não precisa ficar mostrando exatamente que ele está sofrendo. Era uma informação. Então, já deu a informação, levanta o cavalo. Ainda, isso é um diferencial que a gente tem lá na nossa escola, porque assim, a gente dá curso de formação lá, né? Mas todo aluno, ele não vai só para aprender sobre a constelação. Ele precisa aprender sobre o cavalo. Essa é a próxima pergunta, eu ia te fazer exatamente isso. Qual é o projeto da Quiro, né? Como que surgiu o Quiro, né? Para que você fundou, assim, foi baseado em quais valores, qual a sua missão, né? Baseado no que é uma escola, né? Como que eu posso trazer para essa informação, né? Vamos dizer assim, que eu quero entender como que funciona. Uhum. Olha, o Quiro, na verdade, ele surgiu devido à dor da minha filha. Foi por ela. Se existe essa escola hoje, não começou como escola, começou como um centro de terapia mesmo. E aí a gente, nesses 10 anos, a gente cresceu. Né? Mas assim, a minha filha, ela sofreu um abuso muito grande com 1 ano e 8 meses. O próprio pai da minha filha violentou minha filha. E a minha filha foi desenganada pelos médicos. E foi um trauma, assim, horrível, só de falar, né? Assim, um tema complicado, né? Complexo. Que é horrível. E no caso dela, não foi só o abuso, né? Foi consumado. E ela tinha só 1 ano e 8 meses. Muito novinha. Então, era muito nova. E os médicos pediram pra gente já liberar ela.
E é claro que para uma mãe isso não existe. Isso não é assim que funciona. Não liberam ninguém. Né? Não é assim. E aí, o que acontece? Eu comecei a ficar muito ruim da cabeça. Porque aquilo foi muito grande para mim. Só que eu nem imaginava o que era terapia, constelação. A escassez era grande, terapia era para rico. Terapia, nossa. Porque eu já vinha de um padrão de escassez. Entendi. Eu já venho de uma família de mulheres abusadas. Entende? E aí eu fiquei muito ruim. E aí a minha irmã estava fazendo o tratamento com uma terapeuta que era consteladora. E falou, vai nela, pelo amor de Deus. Eu fui, porque na época, o meu marido, que não era o pai da Rafaela, o que fez, falou pra mim, se eu não for procurar ajuda, ele ia largar de mim. Porque eu tava ficando ruim da cabeça. Eu comecei a ficar paranoica mesmo. E aí eu fui, e eu ia na sessão, não queria falar com ela. Era difícil se abrir, né? Eu ficava esperando da hora, mas é só pra ele não largar de mim. E ela era consteladora, com muito amor, porque constelação... É amor acima de tudo. É amor, é propósito. Se você falar que você vai trabalhar de constelação para você ganhar dinheiro, você não vai. Agora, quando é propósito, você entende o que você está fazendo, seu coração vibra. Não é pelo dinheiro, é pelo amor. E aí, ela era consteladora com muito custo, assim, com jeito, ela foi me trabalhando. Cada sessão, o nome dela é Sônia Moraes. Cada sessão que a Sônia fazia comigo, a minha filha desenvolvia. Olha que incrível. E daí eu comecei a falar, mas que macumba é essa? Que negócio é esse, né? Eu tô trabalhando e tá indo pra minha filha. Logicamente que não era macumba, mas a ignorância era tanta que daí a gente, o que será que é isso? E aí não, só que daí eu fui sarando, eu fui me desenvolvendo, ao ponto de ela falar pra mim, Eli, você tem vontade de fazer alguma coisa? Eu falei, Sônia, eu acho lindo o que você faz. Ela me deu a formação de presente. Olha isso. E aí, a partir daí, eu fui crescendo, fui estudando. Só que eu sempre gostei do cavalo, né? E aí um dia um advogado perguntou pra mim, a senhora faz com o cavalo? Eu falei, cavalo? Não, onde que tem isso? Como que funciona isso? E aí eu fui na Sônia e falei, Sônia, me falaram isso, pesquisei. Ela falou, vamos lá ver. Aí eu fui ver, vi que fazia sentido pra mim, entrei na formação, nunca mais parei, né? Aí depois foi uma coisa, foi deslanchando outra. Então o Kiron nasceu de um propósito da dor da minha filha. E tem um cavalo, que é o cavalo nosso, que entra em hospital, o Zeus. A gente tem um trabalho que ele é conduzido pelo Rodrigues e ele entra nos hospitais. Ele faz um trabalho lindo também lá no GAC. E eu ganhei os Zeus. Eles iam sacrificar os Zeus. Porque os Zeus foram domar os Zeus e bateram nele, ele ficou cego. E aí perdeu o valor, né? No mundo do cavalo, infelizmente, nós temos isso. E aí falaram pro Rodrigues, a Eliane trabalha com cavalo, se ela não quer, não? Vai lá, não tem perda mais, né? Aí o Rodrigues chegou em mim e falou assim, Eliane, a gente vai lá ver, mas você sabe, né? O cavalo é cego. Eliane, você sabe que se você pegar um cavalo cego, vai ficar na baia, você não vai mais poder passear, porque você vai ter que cuidar todo dia. Mas o Rodrigues sabe que eu sou assim, falou de cavalo pra mim, não adianta. Aí vem um instinto de cuidar também maior, né? Imagina se o cavalo estiver sofrendo, não adianta. Já até sabia, ele foi falando, mas ele já sabia. Já sabia que você ia pegar o cavalo. Aí eu cheguei lá, o cavalo, Dani, tava pele e osso. Dá pra você contar todos os ossos dele carrapato. Meu Deus. Na hora que eu olhei pro cavalo, eu olhei pro Rodrigues e eu falei, a gente vai deixar o cavalo assim? Não tem cabimento. Vamos levar o cavalo. Aí até ele falou, vou ficar com o cavalo. Porque ele também ama cavalo. E aí a gente trouxe o cavalo. Quem disse que o cavalo abria a boca? Não comia, não bebia água e era uma estátua. Uma dor profunda. Parecia que o cavalo estava esperando a hora dele. Aí eu tinha uma professora na época, daí eu falei pra ela assim, não sei o que eu faço com o cavalo. Eu vou dar o nome pra ele de Deus, de Zeus. E todos os meus cavalos têm nome do deus grego. Aí, dá o nome de Zeus, porque Zeus é poderoso, esse nome vai ajudar ele. Aí ela falou assim pra mim, Eliane, faz o seguinte, pega o cavalo, põe numa baia, vai lá e conta a sua história da Rafaela pro cavalo. Falei, que tem um espelhamento, eu já sei, mas eu vou contar a história pro cavalo. Que vai surgir efeito em cima disso, né? Ela falou, mas estou falando pra você fazer com o coração. Esse cavalo veio por algum propósito. E a minha filha ainda estava na luta, porque a Rafaela, por causa do trauma dela, teve paralisia abdominal, minha filha não mexia. Mas falou,
Como será que vai funcionar isso? Aí ela falou, pega a Rafaela e vai pra baia. Gente, isso aí, ó, eu falo pra vocês, tem que comprovar em laudo médico, tá? Aí, fui pra baia, ficava, Zeus, eu sei o que você tá sofrendo. E isso aqui não dava resultado. Um dia ela falou assim pra mim, Eliane, você tá fazendo com o coração ou você não dá conta de contar a sua história pro cavalo? Você tava no automático. Aí eu sentei lá na baia e ele ficou de costa, que era um negócio de água, ele ficou de costa, assim, sabe? Sim. Com a garupa pro bebedouro. E eu ali. Eu comecei, sabe, Zeus? Eu também fui abusado pelo meu pai. E a minha filha repetiu essa história. E quando eu me dei conta, eu tava chorando. Mais com o coração assim é impossível. Quando eu me dei conta, eu tava em lágrimas. Depois que eu terminei de falar, Dani, o Zeus virou a garupa, foi lá e bebeu água. Cara, eu saí de lá berrando. Na época, o Rodrigo se abriu de pezão, comecei a gritar assim, pezão, o cavalo bebeu água, meu Deus, sabe? Porque daí eu falei, o que eu fiz? Porque daí eu não tinha entendido o que eu tinha feito, né? Exato. E aí ele falou, até que enfim, porque o rim dele já ia parar. Aí Olha ele começou isso. a beber água, aí ele começou a comer. Aí eu percebi, aí eu já atendia, eu percebia que ele não espelhava, que na constelação ele não dava conta. Era chegar cliente, os seus caía de doente. Eu falei, tem alguma coisa desse cavalo? Esse cavalo tá Ele pegando. era muito sensível. É isso que eu falo, uma sensibilidade fora do comum. Só que quando chegava criança, ele se tornava o garanhão. Aí eu entendi que o negócio dele era com criança. Eu já atendi várias crianças abusadas através do espelhamento dele. Tem uma criança que tem até no perfil do Grupo Quiro a história, a mãe conta lá. A criança foi diagnosticada com autismo. E a gente na constelação trata autismo, mas de um outro olhar, né? Não dizendo que os médicos não servem. É uma outra terapia. É complementar ao médico. Exato, Não que a gente um trabalho em conjunto, né? Não deixa de ser. Não falando aqui que a gente cura. E aí eu lembro que ela chegou lá com o menino e falou, meu filho teve diagnóstico de autismo, não fala. Autista não verbal. Aí, mas não desmerecendo o médico, mas aí quando eu vi os cavalos, eu falei, mas isso aqui não é autismo. Mas eu fiquei na minha, fiz o diagnóstico que tinha que fazer com a criança. O Zeus saiu do meio do pasto, ele é cego. Ele andou o pasto sem enxergar e veio até a criança e me deu o sinal do abuso. Só que foi na mãe. Aí eu falei assim pra mãe, mãe, posso fazer uma pergunta? Ela pode? A senhora tá apanhando do marido? Ela desmontou. Eu falei, não é que seu filho é autista, ele parou de falar porque alguma coisa ele viu e ele retraiu. Hoje a criança fala, tá? Então, e o Zeus, ele vai no GAC por isso. Agora eu ia te perguntar justamente sobre esse trabalho, né? Para o pessoal entender, a Eliane, ela faz um trabalho no GAC, né? Que é com cavalos, e eu achei isso sensacional, depois eu fui procurar saber como é que funcionava. E aí eu até falava assim, mas ele entra nos quartos, ele entra no recinto, como que será que funciona essa terapia, né? E assim, quanto incrível ela é, Sim. Né? Ela é muito poderosa, né, que a gente fala, porque trabalhar com crianças no estado vulnerável, que às vezes elas Sim. ficam, e com os animais, na sensibilidade deles, e com o cavalo, eu falo que eu tiro o chapéu, porque tem que ter, como é que fala, muita competência mesmo para fazer esse trabalho como você faz. E aí eu queria que você me contasse um pouquinho sobre isso. O trabalho do GAC, na verdade, é um projeto de humanização, porque um dos valores do Grupo Quiro é o trabalho social. A gente não trabalha sem a gente não ter um trabalho social, porque eu acredito que a mudança tem que vir para todos, quem pode, quem não pode. Exato. E aí, o cavalo lá, ele entra no hospital, lá eles fizeram um jardim de inverno, que fala, né? Sim. Que é onde o cavalo pode ficar. E aí, lá tem uns vidros, todos os quartos têm acesso. Então, vem essas crianças, volta, vem a outra. Depois eles se isolam e vem quem tá no isolamento ainda vem também. Vem todo mundo. Vem todo mundo. O cavalo espelha, só que ali a gente não tá ali para falar pra mãe, vai acontecer isso. A gente entende o que tá acontecendo, mas transforma isso num jeito leve pra criança. Porque pensa comigo, a situação já é difícil. Já é um contexto muito... Né? A criança, ela vê um cavalo, todas as crianças, isso é unânime. É a palavra que sai. Nossa, eu quero ser forte igual ele. Então, quando ela vê o cavalo, ela busca o quê? Uma força, ela se sente forte. Ela põe a mão no cavalo e aí a gente usa a didática, né?
Esse trabalho de humanização é conduzido pelo Rodrigues, que também tem um jeito muito bom com criança, é o trabalho dele mesmo, tiro o chapéu para ele, porque eu vou quando eu preciso estar mais no técnico. Sim. Porque eu ia, mas Dani, o meu coração também é mole. A gente tem essa sensibilidade, né? Por ser mulher, a gente carrega já esse fardo, né? Aí eu falava assim pra ele, Rodrigues, você já é mais fortão? Finge que é fortão, mas dá conta de segurar as lágrimas, né? Então toma frente aí. E ele sabe o diferencial, ele tem um jeito também, sabe? É o dom dele. Então, ele já dá um jeito de pegar aquele entendimento, mas trazer de uma maneira leve para as crianças, sabe? Olha o cavalo, põe a mão nele. O que o cavalo está tentando dizer para você? Faz trança nele. Então, você vê que ele vai fazendo um trabalho terapêutico, quando eu estou junto também, sem precisar vitimizar, revitimizar. Porque já dói. Já é muito dolorido. Já dói. Até aquele, esqueci, eu não vou saber falar o nome dele, Richard Rasmussen? Ele esteve com a gente lá, ele foi acompanhar o trabalho e até ele se emocionou e falou, como pode? Como é lindo de ver, né? E vou te contar um segredo. Não é segredo. O cavalo não faz xixi e cocô enquanto tá lá. E não tem nenhum preparo para isso. Porque cavalo, eles não seguram. Se eles estão ali, eles fazem necessidade. A gente não treina, biológica. não tem como você treinar o cavalo. Exatamente, é uma né? necessidade deles. O cavalo não faz. Depois que termina o trabalho, aí ele sai. Aí no caso do Zeus, que é ele que vai, e a Fênix também, tem a Fênix também, né? Aí depois a gente deixa ele só ser cavalo. Que aí também é exigir demais o bichinho, né? Isso, daí você vai pro pasto, daí o cavalo pasta, corre. Nada mais de usar ele. Às vezes fica 2, 3 dias. Descansando, porque é um trabalho grandioso e cansativo também, sabe, né? Dani, trabalhar constelação com cavalo, coach com cavalo que a gente trabalha, não, diz muito sobre você ajudar o outro, mas também olhar o seu companheiro, o cavalo. Porque às vezes as pessoas pensam que é só usar o cavalo. Tem ali o cavalo como um objeto, né? Exatamente. Não é isso, não é assim que funciona. E você sabe que... E o animal sente, além de tudo, né? Muito. Se ele sente que ele está sendo usado, ele não vai colaborar. Muito mesmo, sabe? Eu tive um cavalo, o nome dele era Titã. E eu adoeci, e até hoje a gente não sabe do que o Titã morreu, né? E quando ele morreu... Sem mais nem menos. Exatamente. E eu tava doente. E o nosso veterinário é o Fernando Dias. E o Fernando chegou também desacreditado, veterinário, médico, né? A gente é meio um pouco cético. Exatamente. Hoje ele é formado e dá aula lá no Grupo Quiron. Porque daí ele consegue mostrar a diferença do olhar veterinário técnico e um cavalo em campo, né? E aí, ele que me deu o Titã. Aí eu não me conformei, né? Porque eles não contaram pra mim na hora que o Titã morreu, porque eu estava hospitalizada, eu estava doente. Fragilizada já, imagina. Exatamente. Ficar sabendo que o Titã morreu. Nosso Deus. E aí a gente estava conversando, ele falou assim, Eliane, eu vou arriscar dizer pra você, ele foi no seu lugar. Ele sentiu que você estava ruim. Puxou tudo pra ele. Doeu tanto nele de saber que você estava ruim, que ele não aguentou. E, Dani, vou falar pra você, eu faço tratamento médico, que eu também luto, né, com uma doença. Eu adoecer... Os cavalos adoecem. Os meus cavalos, ou não todos, ou 2, pelo menos. A gente tem a Mari lá do Matarrara, ela até já sabe quando eu não tô bem. Porque ela manda o vídeo pra falar pra mim, tem um cavalo seu deitando aqui, ó. O que tá acontecendo com você? Exatamente. Daí não é cólica, daí não é nada. Daí eu falo, Mari, hoje eu tô, exemplo, fazendo medicação. Então era isso que eu queria saber. Era só para do desencargo de consciência. Mas sabe o que é? O cavalo sentir que ele é visto. Por isso, lá no Grupo Quiro, eu posso dizer que a constelação acontece. Porque o cavalo sente que ali eles não são tratados só como objeto. É um olhar mais humano, né? É um olhar humano mesmo para o cavalo. Lógico que você não tira dele a natureza dele. Mas você mostra para o cavalo assim, eu preciso de você. Me ajuda. Me ajuda. Não assim, vem aqui. Exato. Me ajuda. E ele entende. E aí acontece uns movimentos que você fica louca, né? Tipo, eu que sou terapeuta, constelo todo dia, tem coisas que acontecem e falo, não acredito que aconteceu isso aqui hoje. É sério? Tem mais alguma história que você gostaria de contar ali? São várias, né? Que a gente fica impressionando, mas assim, que te chamou muita atenção enquanto você estava fazendo a constelação, que você fala, caraca, se não fosse os cavalos, eu não sei como que eu iria ajudar essa pessoa.
Nós temos, eu posso falar, até de que eu posso citar nome, porque tá o depoimento lá na nossa rede. Mas a gente já teve 2 pacientes que estavam, o Manuel, um câncer que não tinha mais cura, e depois da constelação, ele entendeu para que era a doença. E ele se curou. Se resignificou. Exatamente, a doença foi dando um jeito de parar, até parar. E dos médicos não entender. Fala como parou, como que funcionou, né? E tem uma que eu acho linda, assim, de lembrar. E tá o depoimento dela lá também, o nome dela é Márcia. Eu falo o nome porque o depoimento tá lá no Grupo Quirón, lá no Instagram. Pois passa pra rede social, gente, pra gente dar uma olhada em todo esse projeto lindo. E aí, um dia eu tava atendendo, e de repente chegou uma mulher, uma muleta, e eu tava assim, sentada atendendo, e ela entrou. Eu vi que ela entrou chorando. Só que como eu tô atendendo, meu olho tá aqui, né? Mas o olho correu lá e eu... Sem entender, mas... tô atendendo aqui, falei, nossa, o que aconteceu ali, né? O que será que aconteceu ali? E aí, na época, tinha uma menina que trabalhava lá também com a gente, e aí ela correu pra poder recepcionar. Ela viu que tava chorando, né? Alguma coisa. Recepcionou, sentou. Eu tava atendendo assim, e aí tinha... Sabe quando você... Ai, como é que eu vou falar? Tô atendendo você. Faz de conta que atrás de você tem uma cozinha que ninguém vê, mas eu vejo. Tem um rapaz que trabalhava com a gente, ele entrou dentro da salinha e ficava assim pra mim. Encerra isso pra você que acaba, porque precisa rápido. E eu não entendendo nada. Porque você é Daqui a pouco ele ia lá de novo. Tipo, pressa. Aí eu falei, tá acontecendo alguma coisa aqui. Vou ter que encerrar. E como não era constelação, eu só tava atendendo de conversar, né? A moça queria entender o que era. Deu um jeito de terminar, fui lá dentro da cozinha e falei, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Que tanto você tá me incomodando? Eu falei, tava conversando. Ajuda a moça, pelo amor de Deus. O que tem? Eu não sei explicar. Corre. Aí eu fui lá, falei, oi, tudo bem? Ela olhou assim pra mim e falou assim, você que é a Eliane? Daí eu falei, ela falou assim, eu já ia me matar aqui na frente. Eu falei, oi? Pera, respira, vamos lá, pera aí. E aí que ele me contou que ela parou o carro na avenida e tudo mais, e eles viram. Aí que ele falou a polícia que tava, né? Eu, não, calma senhora, vem aqui, vamos conversar. E já pensando, meu Deus, o que eu vou fazer com essa mulher? Eu faço constelação, não sou psiquiatra. Como que eu vou ajudar? Mas aí não, vem aqui, toma água. Aí ela pegou e falou assim pra mim, assim, eu sou você. Ela ficou muito séria e falou assim, eu sou você. Aí você sem entender, falei, oi? Como assim, né? Ela falou assim, um dia eu escutei um podcast da sua história, que você também foi abusada pelo seu pai, e que você teve um câncer na cabeça. Eu tive tudo isso, só que eu tô morrendo. Aí eu fiquei séria, impactada. Assim, daí ela falou assim, me ajuda. Se você não me ajudar, eu não vou embora hoje. Até você me ajudar. Ela estava ciente que ela ia morrer. Aí eu falei, opa, calma. Falei, calma. Só que ela pegou eu, Dani, despreparada. Claro, né? Ninguém espera receber alguém assim, nessas condições. Ela pegou eu despreparada, porque... Você é um ser humano, né? Ali, ou eu vou atender a Dani... Você tá preparada, né? Pra mim. Eu já sabia o que eu ia fazer com você. Na minha cabeça eu sabia. Vou mostrar pra essa moça como é que é. Já tem uma intenção pra abrir um campo. Aí eu falei pra menina que trabalhava comigo, eu falei assim, eu vou lá dentro pegar a folha do exercício, fica aqui com ela, Dani, eu entrei lá dentro, mas eu chorei. O exercício começou a ser em você, exatamente. Eu vi eu e a Sônia, quando a Sônia me ajudou. Eu chorei, eu falei, eu não dou conta de atender essa moça. Aí eu falei pro Rodrigues, Rodrigues, pega mel pra mim. Não, falei, pega o burro pra mim, que eu trabalhava com burro na época também. Aí eu falei, vai lá, pega, porque ele vai saber o que fazer, porque os cavalos sabem. Aí ele foi buscar o burro, correu, a Mel veio e abaixou a cabeça pra ele, assim, tipo, sou eu. Sou eu a escolhida. Ele trouxe, eu me limpei, a Mel veio, deitou a cabeça aqui em mim, deu uma fungada no meu pescoço, pegou e foi do lado da moça. Eu entendi, eu tô aqui. Deixa que eu faço. Conduzi o exercício com a moça, não abri campo de constelação. Eu fiz um coach sistêmico para aliviar aquela dor. Porque não tem como abrir um campo de constelação desse jeito. Não ia dar, né? Nem para ela, nem para mim. Isso que eu ia falar, não tava no momento.
Aí não adianta você querer, não, vou mostrar como é que é. Não. Eu fiz um coach sistêmico para aliviar a dor dela, depois entendeu como eu podia ajudar. A Mel conduziu sozinha. A sessão inteira. O pessoal só auxiliando o cavalo. A menina melhorou, acalmou, beleza. Aí ela contou a história dela, porque que ela tava ali. Ok. Você tá boa pra dirigir? Tá, onde você mora? São Miguel. Então, beleza. Mas você tá bem pra ir embora? Com a tarde inteira, tomou café. Eu nem quis ouvir a história de vida dela. Então, ela ficou ali mais pra se acalmar, comeu o bolo, nananã, beleza. Passado um tempo, ela quis voltar pra se tratar. Daí também eu já tava bem. Aí você já tava tranquila, já não. Com Isso. casa, já tava, né? Aí eu entendi. Agora eu tô bem. Chegou, deu o tema dela. Aí no tema dela, ela queria constelar que ela tinha parado de andar, né? Por causa do câncer na cabeça, deu sequela, ela operou. Dani, eu fazendo a constelação dela, o cavalo me encara e começa a me dar sinal com a pata assim, ó. Eu falei, o que será isso? O que será isso? Será que ele tá bravo? Aí eu comecei a olhar pro cavalo, ele olhava pra mim com sinal assim, ó. Aí eu fui no cavalo e falei, você quer que ela anda? Ele bateu a pata. Eu falei, tá. Fui lá nela e falei assim pra ela, Márcia, o que você quer? Qual o seu maior sonho? Eu só queria voltar a andar. Eu falei, é mesmo? Me dá a muleta. Ela, mas eu não ando sem. Me dá. Dei pro pessoal segurar, peguei um cabresto, daí eu coloquei no cavalo. Coloquei no cavalo, dei na mão dela, bati no cavalo. Bati assim. Pra ele andar. Pra ele andar. Nunca mais ela usou a muleta. Ela começou a andar ali mesmo. Esse realmente foi um trabalho impactante. Exatamente. E isso, fora os trabalhos que já aconteceram. Mas não é a Eliane que cura, não é o Quiro que cura. Não, nós somos ferramenta daquilo que você já tem dentro de você. Como que você quer enxergar a doença? Para que você precisa dela? Porque a doença é sua amiga. No que ela está te ajudando hoje? Eu falei para você, eu luto contra uma doença, mas existe algo que eu preciso aprender com ela. Sim. E eu já venho aprendendo ao ponto de eu estar melhorando. Exato. Então, no caso dela, ela já tinha aprendido. Hoje ela é casada. Nossa, ela o tempo todo ela me manda, né? Eu amo você, mudou minha vida. Mas assim, devido ao tratamento, né, que ela fez. Porque também lá no Grupo Quiron, a gente não faz só a constelação. Você quer ir lá para você fazer uma constelação única? Ok. Só que tem clientes que não conseguem entender tudo com uma constelação. E eu não falo para a pessoa, faz uma constelação que a sua vida muda. Não muda. Constelação não muda a vida de ninguém. Nada muda a vida de ninguém. Se a pessoa não quiser. Exatamente. Então a constelação, ela está ali para, olha, meu raio-x, olha minha tomografia. Alguns conseguem olhar a tomografia e falar compreender. Assim, compreendi, é esse remédio que eu tenho que tomar, mesmo sendo amargo, eu vou tomar. Sim, tem uns que falam assim, e agora? Pegou aquele resultado ali e não sabe nem o que fazer com o resultado. A gente faz? A gente dá continuidade. Aí é onde a gente entra, não é com terapia, a gente entra com um processo de desenvolvimento pessoal através da visão sistêmica. Então é outro tipo de trabalho que ele vai em conjunto com a constelação. Porque a constelação também, até onde me lembro, você tinha me contado que ela tem é um número exato que você pode fazer, que a partir do momento que você depois desenvolveu aquela área, por exemplo, você vai trabalhar o financeiro, a área da saúde, a área da família, tem um número X de fazer, né? Porque depois senão a pessoa fica dependente daquilo ali e usa como muleta, né? Lá no Grupo Quiro, a gente atende no máximo, se for você, 7 sessões. Passou disso, não mais. Não tem porquê, Não né? tem, porque em 7 sessões você consegue constelar. Eli, mas eu constelei prosperidade, mas não constelei pai e mãe. Não. Se você constelou prosperidade, com certeza apareceu pai e mãe. E aí vai da didática do constelador. É que nós, é como eu te disse, eu trabalho por propósito, não fico segurando informação. E não fica segurando a pessoa à toa. E assim, então, ela veio fazer prosperidade, apareceu o pai, mas se você vier, depois eu mostro a falência. Não, já apareceu, já passa tudo. Já faz, né, tudo de uma vez, pra que segurar? Por que eu vou ficar segurando, retendo informação? Eu já sou o tipo da pessoa que já vai. Solta tudo, meu filho, solta. Porque não tem tempo a perder. Nem a pessoa, né? Então, por isso que eu falo, vamos rápido. Então, você em 7 sessões, você constela a sua saúde, relacionamento, profissional, tudo.
Depois que você fez esse ciclo, trabalho né? de 7 sessões que a gente chama de desenvolvimento, não tem mais porquê. Você solta a mão da pessoa pra ela andar sozinha também. E aí, se tem uma coisa que eu, Eliane, não gosto, é que alguém que me liga e fala assim, eu compro o carro vermelho ou verde? O que é melhor pra mim? Eu falo, não sei. Sabe, Você passa a ser babada a pessoa, né? Aí deixa eu perguntar pra minha terapeuta, eu volto com meu marido ou não? Ah, não sei. Não sou eu que tô vivendo com ele. Então não tem essa, tudo eu pergunto pra terapeuta. Terapia não é isso, constelador não é isso, a pessoa que te acompanha não é isso. Nós damos um direcionamento, mas ainda assim o poder da escolha é seu, a autorresponsabilidade. Exato. Sabe, Dani, porque muita gente não gosta da constelação? Por quê? Porque a constelação, ela trabalha exclusivamente uma coisa: autorresponsabilidade. É isso que constelação familiar mostra e trabalha. Ah, porque eu fui abusada por meu pai. Ok. Doeu? Ok. Somos a favor do abuso? Claro que não. Só que eu vou assumir a minha responsabilidade de entender o que eu quero fazer com essa informação. Vou ficar lembrando disso e não vou viver? Ou vou dizer, já aconteceu, doeu, não era bom, mas eu quero trazer um outro olhar para essa dor para que ela me solte. Autorresponsabilidade. Mas as pessoas não gostam. E tem uma frase do Bert que é muito verdade. A vítima não procura solução, ela procura aliados. E é verdade. E muita gente falando para vocês, porque você vai soltar isso na rede, pode ser que esteja comentários, muitas pessoas não gostam de mim. Não gostam nem do Bert Hellinger, né? Mas não gostam da Eliane, você vai ver que... Ah, mas é isso. Por quê? Falam que a Eliane, tem uns que chamam a Eliane de Tramontina, grossa. Gente, eu não eu sou amorosa de verdade. Só que... Até porque você trabalha com cavalos, não teria nem como ser. Eu falo que, gente, eu tem... sincera, eu não fico usando a constelação pra falar que, olha, a luz vai descer, nada contra, eu tô na Eliane. E mentir pra você, constelação não é místico. Constelação não tem ligação com espiritualidade. Que é o que todo mundo acha, né? Por isso que muitos não gostam justamente da constelação, porque acham que tem relacionado à parte religiosa, né? Não tem. Não tem. Existem profissionais que fazem sentido para eles unir a constelação com a parte de religião. Ok. Aí é do profissional. E é do trabalho dele, né? Isso, tá tudo certo. Quem somos nós para falar isso aí? Mas é que para ele fez sentido. Mas a constelação em si, ela é única. Ela não tem ligação com nada. Nada místico, nada religioso. Ela é um espelhamento do seu inconsciente. Tá bom, mas se você está falando do inconsciente, nós somos 95% inconsciente. Certo. E 5% racional. Vamos desenhar isso para a gente entender. 95% da minha cabeça, o meu cérebro fica buscando memórias. Onde descansa memórias? É na vidas passadas? Não, gente. É nas células. A mesma célula que ele vai buscar se sua mãe teve colesterol, seu pai teve, e vai trazer para você, ele fica buscando memórias de dor, de amor, de falência, mas é no seu sangue. Se você não desenvolve esse 5% racional, o seu cérebro quer funcionar. Se não está funcionando no 5% racional, vamos nas lembranças. Pronto, é só isso. É prático, a gente olhando, parece que é simples, né? Pega aqui, isso aqui é um iceberg. Aquele iceberg lá do Titanic. No iceberg, você só consegue ver aqui a ponta. Você não vê o que está por dentro. Você não vê onde começou. Exato. Constelação é isso. A gente procura saber o que começou lá atrás. Aí as pessoas confundem com vidas passadas. Não, gente. Não tem nada a ver com vida passada. Ancestralidade. O que é que eu carrego de informações nas minhas células? É ciência. O que é que eu carrego de informações na minha célula? Você quer ver uma coisa que as pessoas não acreditam nisso? Mas como que eu descobri que eu tinha câncer de intestino? Não tive doença, não fiquei doente. Do nada, né? Não, do nada. Eu descobri por causa do quê? Meu pai morreu de câncer de intestino. Na ciência, quando alguém na sua casa morre de câncer de intestino, é obrigado todos os filhos a fazerem um exame para ver se você tem essa hereditariedade, né? Porque esse câncer ele é hereditário. Eu fiz, eu tinha.
Do nada, Zé, você falou assim, eu vou fazer o teste só pra... Eu honrei meu pai nisso daí. Você fala, Não precisava. Não precisava, né? Você podia ter trazido outras coisas. Exatamente. Você entendeu? Então, minhas células já guardaram aquela informação. Exato. Tanto que o exame da colonoscopia para o câncer de intestino, que é muito bom fazer, é recomendado fazer depois dos 40. Mas se na sua família já tem antes, até os meus filhos têm que fazer de 20 anos, porque já tem. Porque ele é um câncer que se passa. As nossas memórias vêm do mesmo jeitinho no sangue. Exato. E aí as pessoas não entendem. Aí fala assim, tá bom, vamos entender isso. Então, vamos lá. Imagina que eu vou pegar um exemplo bem popular da nossa sociedade. Vamos lá. Hoje em dia, as mulheres buscam muito por quê? Por voz. E graças a Deus estão tendo. Certo? Finalmente. Exatamente. Não que eu seja feminista, também não sou a favor nem contra. Tenho nada aqui. Aí, mas hoje as mulheres buscam seu espaço, elas querem ser vista. Da onde que vem, nessas mulheres de hoje, essa vontade de ser vista? Porque dentro delas existe um desejo inconsciente de serem amadas, de serem notadas, de serem respeitadas. Vamos pegar memórias. Como era a avó dessas mulheres? Há muito tempo atrás, com certeza, elas eram tapadas, né? Passadas para trás, caladas. Só que daí, se você não se trata, se a sua avó não falava, não era respeitada, vem a sua mãe, consegue um pouquinho mais de voz, mas ainda assim é submissa do seu pai, porque achava que não podia pôr a opinião dela. Vem você. Se você não se trata, você não aceita que nenhum homem cuide de você. Mas tem um vazio dentro de você de querer ser amada. Quando você vai se tratar, a constelação vai mostrar que o que você estava fazendo era apenas repetindo dores da sua avó que queria ser vista. Então você estava brigando para ser vista, para alimentar essa memória de rejeição. Por isso muitas mulheres não conseguem dar certo com o marido, com o namorado. Eu quero ser amada, mas é do meu jeito. Não, filha, não é do seu jeito, do jeito da sua avó. Exato. Então, daí você entende qual que é o seu jeito, e entende que eu não preciso brigar para ser vista, porque a minha avó já segurou essa dor. Mas pela minha avó, hoje eu aceito a leveza. Eu aceito um homem cuidando de mim. Entendeu? Como se fosse simples num passo de mágica. É incrível. Eu não me canso, né? É encantador. Dani, posso contar uma coisa só rapidinho? Claro, fica à vontade. Você vai ficar impactado. Eu tenho uma aluna, ela trabalha no Grupo Quiron, o nome dela é Paula Fredo. Ela é até a nossa advogada, é o jurídico da empresa. A Paula, ela chegou em nós, ela não tinha coragem de descer do carro por causa de um cavalo. Tinha medo. Hoje ela dá aula. E ela, menorzinha que eu, uma advogada prova que não tem tamanho. Então vai, uns pequenos frascos, né? Ela tem 1,60 m. Aí, 53. Aí a Paula tinha muito medo do cavalo. Medo. E aí foi um trabalho, mas o medo não era do cavalo. Mas o que o cavalo representava para ela? Entendeu? Aquela coisa de imponência, de vou para cima. Força, né? Mas aquilo assustava ela. Beleza, guardei informação, fui trabalhando com ela. Um dia ela me liga chorando e fala assim, que para mim ajudar ela, que ela estava passando mal, de pânico, por causa de uma situação que ela ia ter que resolver e que ia ter um confronto. Falava em confronto para Paula. Ela retraía. Nossa, mas dava pânico mesmo, de crise de ansiedade, de passar mal. Que dó. Falei, Paula, vamos ver isso. Chamei ela, eu não pedi para ela falar nada para mim. Abri um campo de constelação e coloquei por que o medo do confronto. Aqui leva muito tempo se eu for explicar tudo, mas assim, estava relacionado à loucura. A Paula tinha, na família dela lá atrás, uma pessoa que não foi vista, quer dizer, não foi valorizado. Não ser vista, não deram créditos, não deram importância. Por ela ser tantando a cabeça. E a gente conseguiu descobrir isso na constelação. Como? Tá? Porque o campo vai mostrando. E você vai
Observando os observando, cavalos. eu falei, Paula, o seu medo de confronto está atrelado a uma fidelidade invisível. Existiu alguém na sua família que era meio deficiente da cabeça e que as pessoas deixaram ela morrer sem falar o que ela precisava? Não sei, Eliane, não conheço. Mas então vamos ressignificar? Não conhece, tá tudo bem? Ok. Não contente, ela saiu dali e foi atrás da família. Claro, com essa informação todo mundo ia ficar... Eu ia atrás também. Aí ela falou pra mãe dela. Falou, mãe, fiz uma constelação e saiu que a minha medo tinha a ver com loucura, nananã, da família, a mãe dela, ela contando. Também tem o depoimento dela lá. Ela contando, a mãe dela falou pra ela, mas claro que teve, sua tia era louca, ninguém nem deixava ela falar. Ai, meu Deus. Nunca mais ela teve medo do confronto. Que desbloqueou, né? Então, você tá vendo? Ela segurava a dor da tia. Eu não posso falar. Eu não posso aparecer. E essa mesma Paula, a mãe dela, perdeu um filho que nunca foi falado. Foram falar lá no Grupo Quiron quando for se tratar. Teve depois um outro aborto e a Paula não teve filho. É isso que eu falo para você, de você honrar a dor. Exato. Teve tanta dor na perda de filhos que a geração da Paula, que é a Paula, entendeu que o cérebro é melhor não gerar. Então, muitas coisas que acontecem na sua vida não é porque você decidiu. É porque você carrega isso dentro de você. Só que isso está em memórias. Está no seu cérebro, mas na parte inconsciente. E a constelação vem para mostrar isso. Então, por isso que não tem nada a ver com vidas passadas, o espírito. Não tenho nada a ver contra isso, gente. Eu também tenho religião. Mas eu só estou falando que a religião tem lá o seu lugarzinho de você buscar seu Deus, independente do que você acredita. E lá no Grupo Quiron nós ficamos simplesmente com a ciência, né? Com o trabalho do espelhamento, do campo morfogenético mesmo. Porque daí você consegue ter mais clareza. Trazer assim, nossa, eu tava com isso. Essa clareza também é importante trazer. E assim, eu vejo que nem quando você fez o trabalho no HAC, que era essa parte mais humana, né, e tudo mais com as crianças, né, que tem outros acompanhamentos, não é o mesmo, por exemplo, que você presta para o BAEP, que exatamente, que são trabalhos diferentes, que esse trabalho, eu poderia falar um pouquinho também sobre isso, para as pessoas também entenderem, né, que não é só, a constelação, ela não trabalha só um campo, né, tipo de desenvolvimento, né, você consegue atrelar ela a vários setores, até mesmo que eu falo, um caso mais da polícia, né. Sim, eu fui chamada no BAEP quem deu a porta para mim de entrada foi o tenente coronel Mauro Freitas, até que fazia os girassóis aqui no Aquários, que plantava, o Coronel Mauro e a Mariara. E ele um dia viu meu trabalho, ele trouxe a família dele para se tratar comigo, inclusive na época uma filha dele estava com câncer na garganta, sarou. E aí ele falou assim, Eli, eu sou filha de policial também, né? Meu pai também era policial. E aí ele falou assim, Eli, a polícia precisa disso, a polícia precisa de um olhar humano, porque eles são muito cobrados e ninguém olha as dores deles. Então, eu sinto que a polícia precisa disso. Você pode fazer um trabalho com a gente, e aí a gente formulou um trabalho da constelação com eles, mas aonde, quando eles vêm para mim, eu já peço para eles tirarem a arma, é o momento deles, aonde eles podem, de fato... Se despir, né, de... Ser eles. Então, aconteceu Até eu sou muito grata ao Tenente Coronel Cavalheiro, que fez um depoimento também pra gente. Eu recebi até aquela solenidade deles, né? Eles me homenagearam, porque dizendo que o impacto foi tão grande, que deu um resultado muito grande em questão de suicídio, brigas, porque eles começaram a entender, eu sou eu, e eu não preciso trazer para casa aquilo que eu preciso ser no trabalho, porque aquilo ali é meu trabalho, mas dentro de casa eu posso ter dor, eu posso desabafar com a minha mulher, posso dizer que eu tenho medo, né? E tem até um caso de um policial do BAEP que ele veio para mim, ele estava muito mal, devido a esse trabalho. Uma depressão muito grande, daí o BAEP pediu para cuidar dele, e quando ele veio para mim, ele falou assim para mim, que ele não aguentava mais. Só que era porque a mulher dele estava em depressão profunda. Ele puxou? Ele puxou para ele, porque
marido, né? É. E aí pensa, a minha mulher com depressão profunda, Eu com e eu trabalho. tá nesse trabalho. Exatamente, que estava E aí eu afundando, perguntei né? pra ele, falei, mas o que que aconteceu? Aí eu abri o campo dele, eu vi que era um luto, mas um luto recente. Aí eu falei pra ele, o policial, não vou falar o nome aqui, tem um luto recente na sua família. Ele falou, minha mulher acabou de perder minhas gêmeas, a gente acabou de enterrar nossas filhas. Meu Daí Deus. eu falei, meu Deus. Ele falou, Eliane, a gente viu nossa filha morrer por erro médico. E era gêmeas. E a mulher tava, Desolada, Gente. obviamente, né? né? Traz a sua mulher pra mim. Traz, ou sei lá, cuidei do casal. E isso foi trabalho, não é uma sessão, não. Por isso que eu falei pra você. No caso do BAEP, quando o policial vem pra mim, por exemplo, o BAEP ele vem com o grupo. Sim, Só que daí tem pessoas que a gente recruta, né? sim. Daí eles não são 7 sessões, são terapia mesmo. Faz constelação, mas aí faz terapia. Tá. E aí, no caso dele, eu trouxe a esposa, fiquei com tempo com eles, ela não comia, ela não conseguia comer mais. Teve uma sessão de constelação que eu fiz com ela, aonde a gente entendeu o para que essa dor veio, que ela fala até hoje. Ela fala, eu lembro exatamente do dia que eu saí da sessão com tanta fome e voltei a comer. E o médico falou que ela não podia ter outro filho, já nasceu outro bebezinho, né? Tá lá, o bebezinho deles. E a gente criou até uma amizade, um carinho muito grande. Claro. Porque, pensa, você vê uma família que estava se acabando. De repente, a família já teve de novo o Iniciou nenenzinho, o ele tá ciclo, indo. né? Teve E uma ela fala, sobrevida. Eli, eu lembro até hoje, o dia que eu saí da sessão e não parava de comer. E ela não comia mais, ela tava com aquela depressão indo embora. Mas isso eu vejo que daí o que acontece? O policial consegue voltar pro trabalho revigorado, Exercendo entendendo a que sua alguém função. viu a dor dele. Entendeu? Então, já é um outro tipo de trabalho que eu faço para eles, mais um lado humano, também um projeto social também. Mas mostrando assim, ó, a gente valoriza a dor que vocês passam. Né? Porque, sabe por quê? Porque eu sou filha de um polícia. Meu pai não teve isso. E não criticando, mas já criticando. Mas assim, e naquela época era muito difícil, né? E eu fui descobrir a história do meu pai nesse serviço que eu prestei para a polícia. Eu ia no batalhão de choque, também fiz trabalho com batalhão de choque, né? Fiz BAEP, daí o choque me chamou. O Zácaro, o tenente Zácaro, puxou eu para lá também. Falou, não, tem que vir para cá Tem que, também. não, a gente vai puxando também. Na veterinária fica a dica, a gente vai puxar também. E aí, E eu ia lá mês a mês, né? E aí, toda vez que eu chegava naquela sala, Dani, passava mal. Aí você começou a falar, tem alguma coisa errada Alguma comigo. coisa aqui, naquele lugar. E eu falava, gente, eu não sou essa pessoa, porque eu sei segurar um campo muito bem. Que tá E eu ficava acontecendo. ruim. Aí um dia eu peguei e falei pro comandante, que tava comigo, eu falei, tem alguma coisa aqui que eu venho aqui. Eu passo mal, mas eu ficava mal de ficar mal, de dar hemorragia em mim. Nossa. E aí, beleza. Um dia ele chegou em mim e falou assim, Eliane, qual que é o RE do seu pai? Falei, é esse número aqui. Seu pai se formou quando, polícia? Eu falei, vou saber. Tem muito tempo. Que meu pai morreu já tem mais de 10 anos. Agora, Quando ele morreu, já era aposentado. Tem muito tempo. Sabia quando meu pai entrou na polícia? Passa aí o nome. Eu acho que eu sei porque você passa mal. Porque daí ele também entrou na constelação. Aí ele falou, não, Né? peraí que eu vou te puxar esse fio. Isso. Aí, o meu pai entrou na polícia, não era polícia ainda. Era Força Pública. 1969. Tem tempo. Não sei, nem sei se é 1900. Não sei que foi no ano de 69, mas não era polícia militar. Não existia polícia militar. Foi quando começou a entrar a Força Pública, meu pai foi recrutado. Só que na época do meu pai, não era depois de você fazer escola, era é você mesmo. É você mesmo, tem você, venha. Exatamente. E aí ele me contou que lá onde eu dava palestra, era tipo uma clausura. Era a sala que meu pai chorava e falava assim, eu não quero ser polícia, quero ser sanfoneiro. Eu entrava ali, eu sentia a dor da criança do meu pai. Porque meu pai entrou na polícia com 16 anos. Nossa, muito novo. Não sabia nem o que ia fazer da vida. Pois é, menina, na força pública. É. Eu entrava na sala e eu sentia aquela dor. Quando ele me contou, Você falou, peraí que eu vou resolver. eu vou resolver isso aí. Aí eu fui fazer constelação minha, procurar uma consteladora de confiança minha.
para olhar para as dores do meu pai que eu estava carregando. Dani, isso mexeu com a minha vida, você não tem como, não sabe como. Foi aonde a minha doença eu consegui começar a correr para cuidar. Inconscientemente eu estava presa no meu pai. Eu queria achar o meu pai. Então meu corpo sentia a doença do meu pai. Por isso que eu falo para você, nosso cérebro, as células. E para mim foi um divisor de águas, porque daí é como se eu entendesse assim, peraí, pai, você sofreu na polícia, mas em honra a você, hoje eu levo um outro olhar para a polícia. Hoje eu carrego um trabalho sensacional que eu faço pro batalhão. Exatamente. E por isso que eu falo para você que a constelação é uma filosofia de vida. Tem que amar. Ser constelador é propósito. Eu amo, se deixar o nosso podcast vai até meia-noite. Porque falar sobre isso é muito gostoso. Gente, eu vou em churrasco e começo a falar de constelação. Vou ver a amiga que eu falo de constelação, vou no bar. Mas fala, estamos aqui, vamos tomar uma cerveja e vamos falar sobre isso. Aí você tá tomando a cerveja ou a caipirinha e começa. Não, mas sabe o que é isso? Ó, deixa eu te falar. Deixa eu te explicar. Já tô eu lá falando. Mas sabe o que é? Quando você vive isso. Quando você vive isso. É a sua vida. Exatamente. E aí, isso norteia você, pior que norteia. Sim, somos vibrações, né? E é o que eu falo, nós somos ímãs, né? Nós somos magnéticos, né? Aí você para pra pensar assim, por que tá acontecendo isso comigo? Meu Deus, o que eu não vi? Por que tá se repetindo essa mesma história na minha vida? Norteia você fala, alguma coisa tem aqui. Você começa a pensar. Muitas vezes eu falo para as pessoas assim, você não tem que fazer constelação o tempo todo, não tem que gastar dinheiro o tempo todo, porque constelação com cavalo não é uma coisa que você... É um café que você toma. Não é barato, gente. Não é barato. Tem uns custos do cavalo. Exato. Mas se você ficar, você se observando, você consegue. Deixa eu sei lá, porque você não... Não consegue resolver sozinha. Ponto. Mas se você ficar se observando, você consegue. Você fala, por que tá repetindo essa mesma dor em mim, essa mesma coisa? O que eu não quero soltar? E assim vai desenrolando a sua vida. É mais ou menos isso. Acho que eu falei demais, né? Nada, é que eu falo, se for levar em conta, nós vamos ficar aqui hoje o dia inteiro falando sobre isso, porque eu gosto bastante do tema, né? Apesar... É que assim, as pessoas me perguntaram por que esse tema, né? E eu quis trazer, se falasse, porque é veterinário, tem cavalo no meio, né? Tem bicho, né? E tudo mais. E eu acho assim que foi justamente um propósito, né? Um propósito que eu acho que eu tive, assim, de trazer até mesmo para a parte, né, pública, social, né? Sobre a constelação, o que é, até mesmo para ajudar, é o que eu falo, assim, que é muito importante isso. Eu vejo muitos veterinários, às vezes, é o que a gente fala, a gente não é visto. E muitas vezes a gente fica nessa dor e tem tratamentos. Tem, eu não quero fazer terapia. Igual tem muita gente que fala, não quero fazer terapia, não quero procurar um psiquiatra, não quero procurar um psicólogo, a pessoa não sabe nem o que ela quer e nem o jeito que ela quer. Então você fala assim, gente, você gosta de bicho? Igual que eu falo veterinário, você gosta. Então, por que você não tenta fazer, sabe, uma constelação com cavalos? Já que você é tão sensível, porque para ser veterinário eu falo que tem que amar bicho, gente, foi acima de coisa, e também ter amor à vida, né, acima de tudo, ser humana. E se tem uma coisa que nós somos é exatamente isso, nós somos humanos até demais, sentimos muito. Eu acho que é por dizer a gente sentir muito, é importante. Eu quis trazer isso para ter mesmo as outras profissões, né, para ter esse olhar mais carinhoso, né, e procurar, às vezes, até mesmo essas novas terapias que têm surgido, que não é nova, a gente sabe que, né, vem do Bert Helling, né, e a terapia de constelação familiar, só que ela tá se expandindo. Sim. E é o que eu falo, é importante. Então, assim, tenta, gente, eu falo que eu acho que tudo é tentativa, sabe, eu acho, assim, que a gente tem que se amar, além de tudo, assim, e buscar ajuda. Entendeu? A gente já está no século XXI que eu falo, gente, passou, a parte que eu falo, já estamos entrando em setembro amarelo, né? Muito se fala da saúde mental. E eu acho exatamente isso. Às vezes a gente não compreende certas situações que às vezes uma puxadinha de fio que a gente dá, a gente consegue desenrolar aquele novelo que está embolado. E eu acho incrível a constelação familiar por ela ter esse cuidado e conseguir fazer isso de uma forma tão sutil, né, humana, com a ajuda de cavalos, que eu acho incrível essa sensibilidade, e consegue te ajudar de uma forma assim que parece que destrava, gente, assim, a pessoa quando ela entende o problema dela e ela quer ajuda e ela quer buscar a compreensão e melhorar essa dor, flui. Sim. Flui demais. O ser humano ele tem que querer evoluir mentalmente, espiritualmente, fisicamente, em conhecimento, tudo, porque tudo é um conjunto, né? Não adianta você falar que você é totalmente evoluído espiritualmente, mas em conhecimento você não aceita, fisicamente você não se cuida.
é um conjunto, vamos junto. Em tudo que eu puder evoluir, eu vou evoluindo. E é isso então, gente. Hoje eu agradeço muito a nossa convidada, que eu tenho certeza que agora vai virar amigo, porque, né, a gente tem bastante coisa a agregar uma a outra. E, assim, eu convido vocês a ver a rede social da Eli, para ver também o Projeto Kiron, né? O Kiron Oficial. A gente vai colocar lá embaixo na hashtag também, o arroba, né, que a gente consegue colocar tudo certinho no nosso podcast. Tenho te agradecer demais por você ter me dado essa oportunidade também de poder te entrevistar, de poder trazer esse conceito que para mim é sensacional, que é a constelação familiar com cavalos. E convido a todos a participar e, né, procurar saber sobre o tema, que é isso. Eu tenho só te agradecer demais. Muito obrigada por você ter, né, tido esse tempinho comigo. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida, eu estou à disposição nas redes sociais, ali também. A gente pode mandar perguntas que a gente também vai tentar responder, vai tentar tirar o máximo de dúvidas ou impulsionar, né, para a gente ir atrás disso. Sim, vamos embora. E é isso, então. Obrigada, muito obrigada. Fiquei muito feliz também de participar. Muito Não parei obrigada. de falar um minuto, mas vamos embora. É isso, então. Muito obrigada. Obrigada.